Olá, meus amados irmãos, pela graça de Deus, na grande misericórdia do Senhor, que estamos levando o Evangelho de Cristo adiante. Isso é a graça, isso é a misericórdia de Deus. Pois, o que é a graça de Deus? A graça de Deus é o favor que nós não merecemos dele. Isto é a graça. Bendito seja o santo nome do Senhor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas nos átrios ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins, oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor. Louvado seja o santo nome do Cordeiro de Deus. Bendito és, Senhor, no céu e na terra. Louvado seja o santo nome do Cordeiro eterno. E que você, meu irmão, que você, minha irmã, onde você estiver, você possa ser impactado com o poder da glória do Senhor na tua vida. Que você possa ser liberto e liberta. Que você tenha vida e vida com abundância. Essa é a minha oração para a tua vida, meu irmão. Essa é a minha oração para a tua vida, minha irmã. E essa é a oração para a minha vida também. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo do Senhor possa invadir toda a tua casa, toda a tua alma. E que você possa contemplar a glória de Deus em tua vida. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Meus irmãos, meus preciosos e dignos filhos e filhas de Deus. Isso tudo é para a glória do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos ler agora a palavra de Deus, que é o mais importante. O louvor é importante. A adoração é importante. O louvor é importante. Mas o bom é ouvir a palavra de Deus, pois a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Eu espero que esta palavra hoje possa ir de encontro à tua alma e que você possa ser alimentado e alimentada por esta palavra, pois só esta palavra é que pode matar, saciar a nossa sede e a nossa fome. É a palavra soberana
de Deus. Vamos ler Atos capítulo 10. Vamos falar um pouco aqui. Pedro leva as boas novas à casa de Cornélio. Eu espero, meu irmão e minha irmã, que nesse dia de hoje, essa boa nova também possa entrar na sua casa e que você possa receber a boa nova em tua casa, ouvindo esta palavra, ouvindo esta mensagem. Não é ouvindo a mim. Não tira o homem da frente, tira Josemar da frente, mas ouvir a palavra daquele que escreveu a palavra, daquele que escreveu as Santas Escrituras. Escuta a palavra de Deus e você verá o quanto ele é maravilhoso. Como Pedro levou a boa nova na casa de Cornélio, eu espero que o mesmo Espírito Santo que levou Pedro à casa de Cornélio possa também entrar em tua casa, meu irmão, entrar em tua casa, minha irmã, e que você receba essa palavra e que sejam cheios com o Espírito Santo do Senhor. Este é o meu desejo de salvação para a tua vida. Com certeza, meu irmão, com certeza, se você crê nesta palavra de Deus, não é na minha, mas na de Deus, quem sabe hoje entre salvação na tua casa. Quem sabe hoje você que está nesse desespero, nesse desânimo, falta de alegria, está desesperado, está em conflitos, está desanimado, desanimada, casamento terminados, filhos nas drogas, doenças dentro da tua casa. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, que hoje, através desta palavra de Deus, você possa receber essa palavra, você possa ser liberto por essa palavra, você possa, minha irmã, ser curada através dessa palavra, você, meu irmão, possa ser curado através dessa palavra. Você, meu irmão, minha irmã, que tem causa na justiça, que está parado aí, quem sabe se você crê nessa palavra, este juiz aqui, o juiz da Bíblia, Deus é nosso juiz. Quem sabe se você crê, essa causa na justiça pode ser julgada e te dando a vitória. Tudo vai depender como você recebe a palavra. Tudo vai depender como você recebe o Espírito de Deus. Então, recebe essa palavra, pois ela entra em tua casa nesse momento para te libertar das aflições, das dores, como foi cantado o hino aqui. O Espírito do Senhor é que pode te libertar. O Espírito de Deus é que pode te dar vida. O Espírito do Senhor é que pode te alegrar. Se você crê, recebe essa palavra e seja liberto e liberta pelo poder da palavra soberana de Deus. Assim como Pedro levou a boa nova na casa de Cornélio, eu espero que você também receba neste dia a boa nova aí em tua casa, em nome do Senhor Jesus. Aqui nas Santas Escrituras, no capítulo 10 de Atos, está escrito assim: e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de continuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro.
manda chamar em Jope. Cornélio morava em Cesareia. De Cesareia para Jope dá aproximadamente 48 quilômetros. É como se fosse aqui de João Pessoa, lá para o interior aqui de Rio Tinto. 48 quilômetros. E eles teriam que ir a pé. Eles não tinham jumento, não tinha camelo, não tinha dromedário, não tinha porquê. Quem tinha um camelo nessa época aqui era mesmo que ter uma Ferrari. Era muito caro, só o rico que tinha. Mas veja, ele obedeceu o chamado de Deus. Este está com um certo Simão curtidor que tem a sua casa junto ao mar. Deus deu toda a característica. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Por quê? Porque Pedro estava na casa de um certo Simão curtidor. Era 2 Simão. Então tinha que dizer, olha, eu quero, é aqui que mora o Simão Pedro, porque o outro é Simão curtidor. É aqui que mora Simão Pedro. E o anjo deu até o endereço onde Pedro estava. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E um soldado que Cornélio era um centurião, tomava conta de 100 soldados. Ele pegou um daqueles soldados dele, do batalhão dele, e enviou com mais 2 sátrapas à procura de Pedro. E havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol. Era um vaso, não era um lençol. Ele teve a visão de um vaso, como se fosse um lençol. Um vaso no formato de um lençol, mas era um vaso. Amém? E viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou-se a recolher-se no céu. Porque Pedro estava duvidando. Pedro estava duvidando da visão. Por isso que foi repetido 3 vezes aquilo para Pedro. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando, Atos capítulo 10, versículo 17. Pedro estava duvidando. E estando Pedro duvidando entre si, acerca do que seria aquela visão que ele tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E achando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, quem falou foi o Espírito Santo a Pedro:
Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Vá, porque foi eu que enviei. Não vá duvidando, não. Não tenha dúvida, meu irmão. Não deixe o diabo colocar na tua mente dúvida. Não duvide das promessas soberanas de Deus na tua vida. Não duvide da tua salvação. Não duvide do sacrifício de Jesus Cristo feito naquela rua de cruz do Calvário. Por mim e por você. Pelo amor de nossas almas. Não duvide. Não duvide da tua cura. Não duvide da tua libertação. Deus está libertando teus filhos nesses dias. Deus está te curando agora, neste momento, através dos olhos da fé. Não duvide das promessas soberanas de Deus na tua vida, meu irmão e minha irmã. Não duvide. Pedro aqui duvidou. E o anjo deixou bem claro para ele. Não duvidando. Vai até a casa de Cornélio, não duvidando. Então, quando você duvida, você perde a bênção. Digo para os irmãos que estão aguardando uma bênção de Deus. Você tem orado, meu irmão. Você tem orado, minha irmã, há muito tempo. Por libertação do teu filho. Por libertação da tua filha. Por libertação do teu esposo. Por libertação da tua esposa. Por libertação dos teus parentes e aderentes. Você tem muito tempo que você vem lutando e batalhando e orando e orando e orando. E parece até que as coisas ficam pior a cada dia. Mas saiba de uma coisa. Fique certo de uma coisa. Se mantenha firme, meu irmão, na fé. Se mantenha firme, minha irmã, na fé. Pois a resposta das tuas orações não são em vão. Deus está dando a resposta para as tuas orações. Nesse momento, entra aí um vento em tua casa de graça, de bênção, de misericórdia, de amor, de compaixão de Deus. Está esperando há muito tempo a resposta do Senhor. Que a sua batalha é grande. Você vem numa batalha muito grande. Você vem batalhando e parece que cada dia fica mais pior. Mas saiba de uma coisa, se mantenha firme na fé, minha irmã. Não desista. Esse teu marido aí está dando muito trabalho para você, que vem há muitos anos você lutando com ele. Os teus filhos, você muitas vezes, minha irmã, tem sido injuriada, você tem sido acusada de tudo. Mas saiba de uma coisa, Deus está contigo. Deus tem escutado o teu pranto. Deus tem escutado o teu choro. Deus tem recolhido as tuas lágrimas. E segura-se por aí, pois a resposta de Deus para as tuas orações, ela chega nesse momento. As brasas de fogo do céu penetra na tua alma e liberta-te. Em nome do Senhor. Não duvidando. Louvado seja Deus. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio passaram a porta perguntando pela casa de Simão. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procuras. Qual é a causa por que estás aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem por testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Cornélio foi adorar Pedro. Já pensou? Você vê que hoje o pessoal vai se posta diante do Papa, porque
Os católicos, a igreja católica colocou, infiltrou isso na cabeça dos coitados, dos católicos, que Pedro foi o primeiro papa. Isso é a mentira mais deslavada que já se ouviu. E eles se curvam aos pés do papa. Ora, aqui, quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio foi adorar Pedro. Cornélio se curvou e foi beijar os pés de Pedro. O que foi que Pedro disse? Será que esse papa aí diz isso também? Olha aqui o que Pedro disse. Mas Pedro levantou, dizendo, Pedro disse, levanta, rapaz, que história é essa que está caindo nos meus pés? Mas Pedro levantou, dizendo, levanta-te, que eu também sou homem, igual a você. E aconteceu quando Pedro chega na casa de Cornélio, que Cornélio recebe muito bem a Pedro. Cornélio estava muito emocionado. Algo palpitava o coração de Cornélio. Existia uma alegria muito grande dentro da alma de Cornélio. O fogo ardente estava dentro da sua alma. Ansioso, querendo ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque a alma de Cornélio tinha fome e sede da palavra. Você veja que Cornélio era um homem temente a Deus, era um homem de oração, era um homem de jejum, era um homem que cria, mas era um homem religioso. Simplesmente, Cornélio era um homem religioso. Veja que ele era um centurião. Como temos hoje muitos dentro das igrejas hoje. Nós temos hoje muitas pessoas que elas são religiosas. É muita religiosidade e Deus não trabalha nisso. E assim, quando Pedro chega na casa de Cornélio, Pedro foi anunciar a Jesus Cristo, o Deus ressuscitado. E ali Pedro começou a pregar na casa de Cornélio, não era na igreja não, porque o evangelho naquele tempo era pregado nas casas. Por isso é que eu tenho prazer de quando me convidam, eu pregar o evangelho na casa daquele irmão. Junta aí os vizinhos, junta os parentes e vamos ouvir a palavra. E eu prego nas casas. Eu não estou aqui para estar pregando em igreja, porque hoje igreja se tornou mais uma coisa bitolada. É só um ritual. Os crentes hoje têm aquele ritual de ir para a igreja na terça, na quinta e no domingo. No domingo, na terça e na quinta. É um ritual religioso. E não é isso que Deus quer. Deus quer e Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E então, o Cornélio ele era só um religioso. E ele era temente a Deus. Ele cumpria o ritual. Era caridoso. Era um homem que orava. Era um homem que jejuava. Mas era só um religioso. Era mais um religioso. Mas quando Pedro levou a palavra, como diz aqui nas Escrituras, como está escrito aqui em Atos 10, quando Pedro começou a pregar para Cornélio, que levou a palavra para ele e começou a abrir os pergaminhos. Então Pedro foi interrogado pelos judeus da circuncisão. Pedro teve que explicar o que aconteceu. Será que eu ia rejeitar de ir se foi Deus que mandou? Quem sou eu para julgar ou impurificar aquilo que Deus purificou? Pedro falou da visão que ele teve, daquele vaso que parecia com um lençol, cheio de répteis, de ave de rapina, de tudo que não presta. E Pedro e a voz disse, pega, mata e come. Pedro disse, eu não vou comer coisa imunda, eu não como nada imundo. E Deus disse para Pedro, como você pode chamar de imundo isso que Deus purificou? Pedro disse, então eu vou comer, eu como agora até o vaso com um lençol com tudo. Por quê? Deus pega as coisas que não são e transforma na que são. Deus pega o que é o impossível
impossível, se você acha que está impossível na sua vida, de você sair desse lamaçal de desespero, se você acha que está impossível essa luta, essa batalha que você está enfrentando, mas saiba de uma coisa, Deus transforma o impossível e te dá em tuas mãos a possibilidade de você contemplar o poder da sua glória na sua ressurreição. Creia nisso, que o Senhor Jesus Cristo assim, o que Ele diz e Ele faz. Contemple a glória de Deus. Não desista, não desista, não desista. Siga adiante. E Pedro teve que se justificar. E quando eles receberam essa descida do Espírito Santo dentro da casa de Cornélio, porque ouviram falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados este que também receberam como nós o Espírito Santo? E Pedro mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Naquele momento, Pedro mandou que fossem batizados todos aqueles que receberam ali naquele momento a descida do Espírito Santo, e que eles receberam o Espírito Santo. Pedro não perdeu tempo. Disse: pode alguém rejeitar água? Ô Cornélio, onde é que tem aqui água? Onde é que tem um rio? Vamos batizar. E batizaram a todos, usando o nome do Senhor Jesus Cristo no batismo daqueles irmãos lá de Cesareia. Eu espero que essa mensagem, meu irmão, eu espero que essa mensagem, minha irmã, possa penetrar na tua alma e que você possa sentir o poder de Deus e que você possa ser liberta e liberto por poder desta palavra, que não é minha, mas é a palavra de Deus que entra em tua casa neste dia. Para a glória de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, recebe essa mensagem, receba a tua libertação, recebe a tua cura, em nome do Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus.